Então, speak a gente vai utilizar para falar idioma. Aqui nessa I frase, talk, eu vou falar. perfeito, I talk when I study with you. perfeito. I talk. Então, o talk, o to talk, também é falar, né? Certo. Ele também é falar, mas é um falar num sentido de abrir a boca, de Conversa. conversa. E o speak é para idiomas. Idiomas. I speak English. Tinha me Conversa. esquecido disso. Ótimo. Aqui é mais pra gente relembrar mesmo. Conversar. Então a gente tem o to speak e o to talk. I talk when I study with you. Eu I falo talk. ou eu converso, né? Eu estudo com você. Quando Yes. eu estudo com Talk. você. Essa frase você também poderia utilizar. Você também poderia utilizar o speak, mas aí você ia ter que adicionar uma coisinha. O que que seria? I speak English. I speak English. Perfeito. I speak English when I When I study study with you. with you. Perfeitíssimo. Essa aqui era a ideia, então, para a gente lembrar a diferença entre o speak e o talk. Mas tem mais algum aí que provavelmente você tenha anotado. Tell. Tell, to tell. O que é o to tell para você? To tell é contar. Contar, isso aí, contar. Que no caso também é um sentido de falar, certo? Mas no sentido de Sim. contar alguma coisa. Então, I tell with my mother when I tell with my mother when I travel to Fortaleza. eu falo. Não, para aí. I tell. O que eu estou dizendo? Para aí. I told. Existe isso ou é told? Ótimo, perfeito. Que bom que você falou isso aí, porque o tell, no passado, ele é um verbo irregular, que daí ele vira told. Well, Então, I told. perfeito. I told with my mother when I went, não. Went, fui? Went é fui. When I went, I go to Fortaleza. When I went to Fortaleza. Tá, but just a moment. I told with my mother about my travel. Perfeito. I told my mother With my mother about my travel. My travel. Eu contei para minha mãe a respeito da minha viagem. When I went to Fortaleza? When I went to Não, esse went eu acho que não cabe aí. My travel About my travel. to Fortaleza. Quando to Fortaleza. About uma viagem para Fortaleza. Isso. That's right, teacher. Perfect. Então aqui, sempre que você conta algo, sempre que você fala algo, você fala para alguém e não com alguém, digamos assim no inglês. Então, I told to my mother. Entende isso? Eu falei para minha mãe. Legal, aqui é só para você perceber, você falou aqui então, eu contei ou eu falei para minha mãe sobre minha viagem para Fortaleza. E se você... Ou só para você... eu poderia... Pode dizer. Desculpa. I tell with my mother, eu conto para minha mãe. I tell with my mother in phone. I tell to my mother. When I speak in phone. On the phone. Só para acrescentar coisa, né?
when I speak on the phone, about today. About today. Perfeito. Então eu conto para minha mãe. Eu conto para minha mãe quando eu falo no telefone sobre hoje, certo? Mas Certo. o que você errou aqui? A palavra speak. Ah, verdade. I tell with my mother. Quando eu falo com ela, I talk. When I talk. Perfeito. Então essa aqui, when I talk. Exatamente. When I talk. Quando eu falo no telefone sobre hoje. Perfeito. Então, eu converso com a minha mãe quando eu falo no telefone sobre hoje. Poderia botar with her. With her. With her. Exatamente. With Talk her. with her on the phone. About today ou about the day? O que ficaria melhor aqui? Sobre hoje ou sobre o dia? Pois é, eu achei até que era sobre o dia, mas pela tua pergunta deve ser today. Sobre o dia lá. Isso, porque o contrário dessa. Today significa hoje, então sobre Certo. hoje. Mas então você queria falar about the day. The day. Que seria sobre o dia. O dia. O dia. Certo. Perfeito, perfeito. Então, eu converso com a minha mãe, eu falo para a minha mãe. Então, eu conto, vou colocar aqui, eu conto para, fica melhor. Eu conto para a minha mãe. Perfeito, então aqui a gente tem o tell utilizado também. Talk, speak, told, tell. Então aqui... Say. No que você poderia utilizar o say, então? Say que é dizer. Dizer. To say. I say for you the secret of my life. Eu falo para você o segredo da minha vida. Isso? Isso. Não sei se está certo, mas era isso. É perfeito, porque o sei é o verbo no presente, certo? Que é o falar. Certo. Exatamente isso. Quando a gente quer falar no passado, vira said. I said. I said to you, para você. I said to. Então aqui em cima a gente também troca, ó. To you. I said to you. The secret of my life também. Eu contei para você o segredo da minha vida. Of my life. Perfeito. The secret of my life. Eu falei. E pode ter I will say to you the secret of my life? Pode, agora sim. Porque as frases no presente ficam um pouco estranhas muitas vezes. Eu falo para você. Se você colocasse aqui o I will say, eu vou falar. Eu contarei para você o segredo da minha vida. Isso aí, eu vou falar, eu vou dizer. Vou até trocar aqui. Eu vou dizer para você. Eu disse, só para a gente perceber aqui que dá para usar também. Eu disse. Perfeito, Neiva. Então aqui a gente relembrou um pouquinho a diferença deles. O principal que a gente tem que pensar aqui, que é o que fica mais estranho, é o speak. Os outros, eles são todos parecidos. Então, o mais complicado ali é o speak, porque o speak é para idioma. De resto, os outros vai estar sempre relacionado a um contato entre duas pessoas.
Os outros ele não fica errado usar. Não, se você utilizar o say, o tell, o say, o tell, o talk, você vai estar acertando a maioria das vezes. Eles se encaixam, eles conseguem substituir um pelo outro aqui. You speak é only idiomas. Speak é para idiomas. Que então o speak ele é o que mais tem que tomar cuidado quando se utiliza, porque o speak a gente vai utilizar para falar inglês, falar espanhol, falar castelhano, falar japonês e essas coisas todas. Certo. Legal? I don't speak English. I don't speak German. I speak only Portuguese, but so. Isso aí, exatamente. Então, essa que é a questão. Speak que a gente vai utilizar para idiomas. Isso aí. Então,